do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos aí de domingo. Tô chegando na área com as últimas informações do Vasco para você. O Vasco que vai se reapresentar amanhã e a gente vai ter aí muitas novidades a partir de amanhã. Vai ser uma semana quente em São Januário, mais precisamente no CT Moacir Barbosa. Muitas novidades em relação a treinador, a possíveis reforços. Tem volante praticamente contratado aí, pelo menos é o que vem se desenhando. Eu vou tentar pontuar isso aí tudo para vocês, porque também tá muito disse-me-disse, mas também um silêncio ensurdecedor no Vasco, muitos enigmas, e a gente fica sem saber, né, o que pontuar para vocês em relação a fatos concretos, porque tem muito mais especulações do que provavelmente fatos concretos. Mas a gente vai tentar elucidar algumas coisinhas, destrinchar aqui naquela linguagem jornalística que você já conhece, aquela linguagem jornalística raiz, objetiva, direta e de qualidade. Mas antes da gente prosseguir, eu peço um minuto da sua atenção, alguns segundinhos aí, para você já largar o like nesse vídeo aí, compartilhar o conteúdo, se juntar a mim nesta plataforma, dê aquela moral que só você sabe dar e faça o Detetives seguir no ar por muito mais tempo com aquele jornalismo raiz. Muito obrigado. Bom, meus amigos, no Vasco impera a lei do silêncio. A lei do silêncio. Essa é a verdade nua e crua. O time está sem comandante dentro das quatro linhas, muitas informações vindas de outros países que o Vasco está trazendo um jogador, um colombiano, o Nelson de Ossa, muitas especulações envolvendo nomes de técnicos, uma vertente dizendo que pode ser um estrangeiro, outros dizendo que o Vasco está negociando com técnicos daqui do Brasil. E muitos oferecimentos também, notícias de oferecimentos, de ofertas de jogadores, de possíveis interesses do Vasco, possíveis alvos aí visando essa janela. E acima de tudo, informações ainda não confirmadas de que o Marcos Lamáquia, o possível investidor do Vasco, futuro investidor aí, pelo menos é o que o Pedrinho está tentando aí fazer, possa estar já mexendo os pauzinhos, visando aí uma formação, né, de um time mais competitivo para a temporada. Bom, muita coisa aí não condiz com a verdade, mas também há coisas concretas e a gente vai tentar destrinchar isso aqui para vocês. Vamos inicialmente falar da situação do técnico, né, que é uma coisa que norteia a mente dos vascaínos. O Renato foi demitido há uns dias atrás, o Vasco está sem comandante. Havia uma expectativa de que o novo comandante fosse anunciado ainda hoje, né, para que amanhã já começasse os trabalhos, já que o Vasco vai se representar no CT Moacir Barbosa amanhã, né, o grupo de titulares, o grupo do elenco, né, profissional do Vasco vai amanhã estar cedo no CT Moacir Barbosa, e era esperado que o novo técnico fosse anunciado de repente para já estar contratado. Mas as informações dão conta de que o Vasco ainda não chegou num consenso em relação a um nome. Vem traçando aí um perfil, vem querendo colocar aí um treinador com capacitação, né, dentro de campo, que possa assumir esse compromisso, ciente das dificuldades que o clube avança, né, em relação a uma troca de SAF, troca de investidor, aos resultados dentro de campo. Não é qualquer treinador que vai aceitar isso, né? Muito se falou, inclusive, no Crespo. É o nome realmente em pauta, mas ainda não se tem aí dados concretos em relação a movimentações sobre negociações com esse treinador. Mas é o que a gente estava falando, não é simples assim ir no técnico e mostrar o projeto e ele aceitar. Porque uma coisa é você fazer isso no início do ano. E nós estamos no meio do ano com o Vasco na zona de rebaixamento, o Vasco aí precisando de um resultado na Sul-Americana para poder avançar na Sul-Americana. E também tem um clássico importante contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Então são três momentos decisivos e em meio a isso o Vasco vive uma turbulência não só dentro de campo, também fora de campo.
turbulência política, essa turbulência de SAF, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, mesmo que haja tal assinatura do memorando, se isso vai se concretizar mais à frente, se vai ter algum bloqueio judicial. Então tem muitas coisas ainda aí que a gente não pode cravar. E o treinador, um nome que vê uma situação dessa, não vai assim aceitar logo de cara, mesmo que ofereça aí um bom salário, porque o nome dele também está em jogo nessas coisas. Tem treinador que não quer pegar esse rojão logo de cara. Então o Vasco vem enfrentando esses obstáculos também em relação à busca por treinador. Há informações de bastidores que o Vasco vem focando no estrangeiro. Por quê? Porque o mercado brasileiro é um mercado com muito poucas opções. Hoje a gente vê aí o Roger Machado desempregado, mas um treinador que não salta aos olhos, não empolga pelos últimos trabalhos realizados. Não é um treinador que vai chegar aqui e vai mudar da água para o vinho o Vasco da Gama. E outros treinadores estão empregados, o que é mais difícil de tirar esses caras da zona de conforto e colocar neste atual momento do Vasco, nessa atual conjuntura que vive o Vasco da Gama. Então, acredito que sim, o Vasco esteja realmente voltado aí para um treinador estrangeiro nesse momento, porque teoricamente seria mais fácil tirar esse cara de lá para assumir esse desafio. Só que aí também envolve finanças, envolve projetos. O cara trocar a Europa, por exemplo, para vir para cá também não é uma coisa fácil. Então o Vasco vem mapeando aí nomes, vem tentando entrar no consenso para que nesta semana o martelo seja batido e esse treinador não perca muito tempo, porque o Vasco precisa de um cara já treinando, botando esse time nos trinques aí, para que possa chegar depois do dia 20, o Vasco aí já poder ter uma nova cara com o treinador. Porque à medida que vai passando o tempo, o Vasco vai ficando refém do auxiliar, né? Hoje é o Bruno Lazzaroni, de um interino. Então o Vasco precisa de um cara que realmente faça essa pré-temporada com esse time atual. Então vamos aguardar. Amanhã a representação está marcada e a gente vai ter muitas coisas concretas para passar, porque já vai ter o Admar Lopes lá. O Admar, que já chegou ao Brasil. Hoje saiu até uma notícia que ele estava na Europa, na Espanha, negociando com o treinador. Não, é uma inverdade. O Admar já está no Brasil, já uns 2 dias atrás, e está aqui mantendo os contatos diários aí com o Pedrinho, com o Felipe, na busca de um nome aí para que possa assumir esse desafio. E vamos aguardar então amanhã. E outra coisa que a gente pode ter amanhã de confirmação é em relação ao volante, o Nelson de Osso, o colombiano, né? Porque a imprensa espanhola, a imprensa argentina, a imprensa colombiana, a imprensa do exterior está cravando esta contratação por parte do Vasco. Só que inicialmente, é aquilo que a gente tinha falado aqui, soou estranho aquele negócio dos 11 milhões de euros que o Vasco iria adquirir o jogador. O Vasco não tinha dinheiro para isso. Hoje já veio outras informações vindas lá de fora, dizendo que não é bem assim, que o Vasco vai buscar um empréstimo com obrigação de compra de acordo com metas alcançadas e que a situação já está bem aí, há um acordo verbal entre as partes, mas que amanhã realmente essa oferta vai ser colocada no papel e o aceite final deve ser realizado para que aí nessa semana o martelo seja batido. Hoje já venho com essas informações diferentes. Então a gente tem que tomar cuidado nessas coisas, porque muito que fala não quer dizer que é aquilo, né? Hoje, mais uma vez, eu tentei contato com o diretor desportivo do Real Betis, o Manu Fajardo. Tentei contato com o empresário do jogador César Tubon. Estão em absoluto silêncio, não se pronunciam, não respondem. Isso mostra que realmente há negociações em andamento e que eles não querem se pronunciar, porque qualquer vírgula mal empregada pode soar mal. Nessa hora, pode ter certeza que eles não vão se pronunciar. Mas a gente está aqui. O jornalismo é assim, a gente tem que correr atrás. O Vasco se mantém em silêncio, não quer comentar, a gente vai nas outras partes e tenta. Então vamos aguardar. É um outro caso que a gente pode ter um martelo batido aí em relação ao Nelson de Osso, um jogador que já estava na pauta do Vasco,
mas era tratado aí com uma enorme dificuldade porque outros clubes, né, estavam interessados no jogador e o Vasco não tinha bala na agulha para chegar. Mas o que se comenta também em São Januário é que esta situação, né, essas conversas que o Vasco tem com o Marcos Lamáquia, como um futuro investidor do Vasco, pode estar sendo colocadas na mesa de negociações como uma cartada, né, para que a equipe desse jogador sinta-se mais à vontade, se sinta mais sólida para realizar essa transferência, né? Porque já bota aí que o Vasco vai ter um investidor em breve e tal, as coisas podem acontecer em relação a pagamentos mais à frente, né? Aquele famoso dinheiro mais lá na frente que está sendo aí organizado. Então é uma coisa que realmente pode estar sendo colocado na mesa para que o Vasco seja o trunfo aí das negociações do Vasco em relação a determinados atletas. Então fica a expectativa pelo Nelson de Onça, fica pela expectativa pelo novo treinador e outros nomes também, porque o Vasco continua atrás de um zagueiro destro e continua atrás de um meio-campo aí que entre no lugar do Coutinho, que deixou a equipe aí no início do ano por conta de problemas emocionais. Enfim, meus amigos, essas são as últimas informações do Vasco. Eu sigo ligadinho. Amanhã a gente está aqui. Com certeza devem ter fatos novos em relação ao Vasco da Gama. Agradeço a sua audiência. Comente aí embaixo e vamos para frente, vamos para cima. Até lá!